Olá para quem está nos assistindo, o meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado aqui do MCD Advogados e eu vou explicar para vocês hoje por que não são cometidos crimes dentro de uma luta de UFC. Tem muita gente que nunca pensou nisso, mas eu já recebi algumas perguntas a respeito desse fato. Peraí, dentro de uma luta de UFC, dentro de uma luta de MMA, dentro do octógono, quando estão se praticando artes marciais, tem muita violência, tem lesões corporais, tem vias de fato. Já aconteceu até em casos de MMA, homicídio, no caso, já teve um lutador que morreu durante uma luta, já vi lutadores ter braço quebrado, a perna quebrada, ou ficar inconscientes, ou ficar lesionados a ponto de ficar mais de 30 dias afastado do seu trabalho, e ainda assim não são cometidos crimes. Em tese, no MMA aqui no Rio de Janeiro, se o cara desse uma surra no outro, ele estaria cometendo crime de lesão corporal. Íamos dizer que teve legítima defesa, mas isso não é o que vem a questão, porque não há o crime de lesão corporal. E por que não há esse crime de lesão corporal? Não há o crime de lesão corporal, não há nenhum tipo de crime dentro do octógono, com algumas ressalvas, porque existe um risco que a pessoa assume quando entra no octógono. E esse risco de causar lesão corporal é um risco permitido, é um risco que possui regras. Isso está dentro da tipicidade e, mais especificamente, dentro do nexo de causalidade. Vamos lá. Tipicidade. O que seria tipicidade? Seria, em tese, a adequação do fato à norma. Matei alguém, então tem uma norma dizendo que matar alguém é crime, automaticamente eu estaria cometendo aquele crime. Mas não é só isso, porque eu posso matar alguém com legítima defesa, eu posso matar alguém sem ter nenhum tipo de culpa, sem ter imprudência, negligência, imperícia, nem vontade. Então, se eu mato alguém sem ter imprudência, negligência, imperícia e nenhum tipo de vontade, nenhum tipo de dolo, eu não cometo crime algum, mesmo que matar alguém esteja constante na norma. Um dos motivos é o que eu vou explicar para vocês. Dentro da tipicidade, para haver tipicidade, para haver adequação do fato à norma, tem que se haver o nexo de causalidade. Antigamente, o nexo de causalidade ele era visto de uma forma muito abrangente. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu matei o cara. Tá, eu matei o cara. Quem é o culpado de matar o cara? Em tese, hoje a gente vai dizer, não, é você, Marlon. Você matou o cara, você é o culpado de matar o cara. Você não teve ajuda de ninguém e você matou o cara. Antigamente, não. Antigamente, eu era culpado, minha mãe era culpada por me ter, minha avó era culpada por ter minha mãe que me teve, o vendedor da arma que vendeu a arma para mim era culpado, mesmo que eu tenha comprado com licitude, com tudo. O policial que me deu o porte de arma, o polícia federal que me deu o porte de arma também seria responsabilizado. O fabricante da arma seria responsabilizado. E se duvidar, até o cara que minerou o metal que foi usado para fazer a arma seria responsabilizado. Por quê? Porque o nexo de causalidade ele não tinha um limite, não tinha uma limitação. Foi evoluindo, as teorias foram evoluindo. Claro que não tem lógica você punir minha mãe porque eu matei um cara sendo que ela não tem culpa nenhuma, só porque ela me colocou no mundo. Então foram surgindo várias evoluções dentro das teorias do nexo de causalidade. E chegamos à teoria da imputação objetiva, que é o principal dessa questão. A teoria da imputação objetiva ele fala o quê? Que além de tudo, além de toda essa situação, o risco que você causa, o risco que você gera para que se cometa o nexo de causalidade, ele tem que ser um risco permitido. Se ele for um risco proibido, aí sim existe o crime. Como é que eu vou explicar para vocês? A minha mãe, quando ela me teve, quando ela ficou grávida, qual que era o risco dela ficar grávida? É um risco permitido. Todas as mulheres elas podem ficar grávidas, elas podem ter filhos. O cara, quando me vendeu a arma, eu apresentei todos os documentos, eu fiz registro, fui lá com um documento da Polícia Federal me autorizando a comprar a arma. Ele não cometeu nenhum risco proibido, ele fez o que ele tinha que fazer, o que a sociedade espera que ele faça. Ele me vendeu a arma, ele não sabia que eu ia pegar aquela arma e ia matar uma pessoa. Da mesma forma, o cara que minerou metal, ele cometeu nenhum risco, ele minerou metal que vai ser usado para várias coisas, pode também ser usado para fazer arma. O cara que fabricou a arma, ele tem uma autorização do exército para poder fabricar aquela arma. Então ele cometeu um risco permitido. Lógico, eles não entrariam dentro do nexo de causalidade. Eles não entrariam, a conduta deles não teria tipicidade, seriam condutas atípicas. Dentro de uma luta do UFC, existe um risco permitido. Todo mundo sabe, todo mundo que pratica artes marciais sabe que existem regras. Que você entra numa luta sabendo que você vai apanhar, ou você vai bater, que você vai se machucar, ou você vai machucar alguém, só que dentro de uma limitação de regras. O UFC tem regras, o UFC, o MMA em geral, ele tem um juiz lá no meio, que ele está lá para ver se essas regras estão sendo cumpridas. Se essas regras forem cumpridas, torna-se um risco permitido. E sendo um risco permitido, a teoria da imputação objetiva, ela garante que não existe crime, não existe nexo de causalidade
não existe tipicidade quando se corre um risco permitido e não um risco proibido. Então não existe crime. Agora, existem exceções. Como eu falei para vocês, uma luta de MMA ela possui uma série de regras. Como vocês viram na luta do Anderson Silva com o Sonnen, tem uma polêmica gigante aí depois da luta, dizendo que o Anderson Silva teria infringido uma das regras, já que ele deu uma joelhada no rosto do Sonnen quando ele estava sentado ao chão. E quando ele está sentado ao chão, existe uma regra que fala que não se pode dar joelhadas no rosto, não pode atingir o rosto do atleta. Assim como se um atleta bate, o outro atleta é obrigado a parar. Então essas regras, elas têm que ser cumpridas. A partir do momento que você causa uma lesão corporal infringindo uma dessas regras, aí você sai do risco permitido e vai para o risco proibido. Então se eu estou numa luta de MMA e eu dou um enforcamento, alguma coisa no cara, estou prendendo o cara e o cara bate para me soltar e eu ignoro a batida dele e o juiz não persegue e eu mato o cara, eu vou responder por homicídio. Ou eu desmaio, ele vai ter um problema que ele vai ficar inválido ou que ele vai ficar afastado do trabalho mais de 30 dias, eu estou cometendo uma lesão corporal. A partir do momento que o meu risco deixou de ser permitido e passou a ser proibido, aí sim existe a responsabilização. Dentro do MMA tem bastante violência, tem agressões, tem lesão corporal, se você fosse levar no sentido abrangente da palavra, mas não existe o crime de lesão corporal, porque não existe tipicidade na conduta desses atletas. E não existe tipicidade porque não existe nexo de causalidade, porque eles estão com o risco permitido. Foi autorizada a ter aquela luta, o governo autorizou aquela luta a existir. Existem regras que têm que ser seguidas e você tem que seguir essas regras. Você não pode... A agressão tem até um peso, você tem que estar num peso equivalente para a luta ter uma certa equivalência, não ter um muito mais forte ou muito mais leve, ou coisa do tipo. Não ter um cara que é muito mais leve, que vai conseguir ser muito mais rápido do que é muito mais pesado. Para evitar esse tipo de coisa, existem essas regras. E a existência dessas regras e a autorização governamental para que esse esporte exista, para que esse esporte possa ocorrer, que possa ter uma luta no Brasil, faz com que deixe de existir crime. Eu não sei como é que é a legislação fora do Brasil, eu estou falando de legislação brasileira. Aqui no Brasil, o UFC Rio de Janeiro. Se for lá, o Vanderlei Silva tomou uma surra do cara numa luta, ele saiu todo machucado, não teve lesão corporal contra ele. Mesmo, não é pelo fato de ser um americano que bateu nele, ou um japonês, ou um irlandês. É pelo fato deles terem assumido um risco permitido ao estar lá dentro, então não se pode gerar uma tipicidade à conduta dessas pessoas. Então agora, no UFC Rio que vai ter daqui uns dias, se tiver alguma violência, se por acaso o cara não bate e o juiz não percebe que o cara está desmaiando e o cara desmaia e vem a falecer, não existe crime. Não vai existir o crime de homicídio. Vão se apurar sim se a conduta do juiz, que tinha a obrigação de perceber que o cara estava quase desfalecendo, se a conduta do juiz foi omissiva, se ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia, esse juiz ele vai poder ser responsabilizado. Porque se o cara não bateu e se ele não deu indício durante a luta de que ele ia desmaiar, ele ia ter um problema, ele ia falecer, quem tem a obrigação de perceber isso é o juiz. Então, o juiz é uma figura muito importante dentro desses esportes. Ele está ali para fazer com que esse risco permaneça na linha do risco permitido. Não saia do risco permitido e vá para o risco proibido. Porque a partir do momento que o risco deixou de ser permitido e for para o proibido, aí sim começam a se ter crimes. Se você pegar um octógono, jogar dois caras que não entendem nada de regra e falar assim, se batam até se matar, se alguém morrer ali, vai ter homicídio. A partir do momento que você coloca regras e tem autorização para existir aquele tipo de esporte, aí o risco é permitido. Se o risco é permitido, não existe crimes. Isso está ligado dentro da tipicidade. Isso é um corte na teoria do nexo causal que nós tínhamos antigamente. Então, hoje em dia, para haver nexo causal, que vai gerar tipicidade, você tem que correr um risco que não seja permitido. Se você correr um risco que não seja permitido, aí sim vai haver um nexo causal, aí sim vai haver crime. Espero ter tirado as dúvidas de vocês, logo mais vídeos para vocês. Se inscrevam no canal, que você se inscreve aqui em cima. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui embaixo ou mandar e-mail para o site do escritório. Até a próxima.